Primeira lei da riqueza chama-se natureza. A natureza sustenta todas as leis. A natureza não precisa do homem, não precisa. Presta atenção. A natureza não precisa do homem. O homem pode desfrutar da natureza diferente. Se a natureza precisasse do homem, Deus teria feito o homem primeiro, a natureza depois. Então tem um princípio, você vai anotar aí, chama princípio da ordem. O princípio da ordem aponta que a natureza não precisa do homem. Só que, numa linguagem mais detalhada, nós somos a natureza também. Só que a gente acha que a gente nasceu para destruir a natureza. E a gente, com os nossos pensamentos, os nossos movimentos, as nossas conexões, a maioria das pessoas são antinaturais. Acho que você vai dar uma bugada depois, nós vamos arrumar isso aí. Presta atenção no que eu estou te falando. Fala todo mundo comigo. A natureza não precisa do homem. Isso é uma perspectiva do que é o princípio da ordem. Deus criou as coisas na sua sequência. A penúltima coisa, Deus criou o homem. A última coisa, Deus criou o desfrute. O que dá tudo errado? Quando o homem não cumpre o sétimo dia. O que a gente chama de sábado, para você entender, não significa sétimo dia. O sétimo dia é a plenitude da criação, tá? Tem gente que confunde até, acha que tem que ter uma religião com o nome de sábado. O negócio chama sétimo dia. É o fim da criação. Se você quiser anotar o código, é o fim da criação, é o desfrute. Fim de tudo é o desfrute. Vou te mostrar o que é ser antinatural. Quando você duvida, você é antinatural. Quando você tem medo, você é antinatural. Marcelo, e quando eu tô cansado? Apesar de você não acreditar, se você está cansado, só fica cansado quem não está cumprindo o propósito. Porque todas as forças são renovadas todos os dias. Se você está comendo errado, dormindo errado, sem beber água, sem felicidade, sem se sentir amado, sem dopamina, que é novidade de vida. Se você está desse jeito, a sua vida vai virando um cansaço. E a culpa não é que você está cansado, você está desconectado do propósito natural, almático, espiritual. Se você entender a natureza eterna, a natureza metafísica, a natureza física, você não tem como ficar cansado. Marcelo, você quer ser o bichão. Você quer falar aqui para nós, aqui, para os brasileiros e para 8 bilhões de pessoas na Terra que você não cansa? Não consigo cansar, cara. A pergunta que todo mundo fala para mim todo dia. Aonde você arruma essa energia? Eu já nem gosto de terminar de ouvir a pergunta. Eu já falo no mesmo lugar que você. Só que você não sabe usar a sua. O que é ser antinatural? Ter medo, ter dúvida, desanimar. Esses negócios significam que você está sendo contra a natureza. Ah, mas eu estou preocupado. 85% das suas preocupações não vão dar em absolutamente nada, mas você gastou 85% da sua vida com elas. Ah, Marcelo, sabe o que é? Eu tenho trauma demais, eu não quero cair. Por que você já não aprende e cresce com isso, ao invés de se diminuir com isso? A pessoa faz é diminuir a si mesmo, ao invés de aprender com aquilo e ficar mais forte. Ela faz ficar mais fraca. Pelo contrário. Se é na natureza, a natureza ela é adaptativa. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os que se adaptam rapidamente. Quando eu tiver 90 anos, alguém perguntar de riqueza para mim, eu vou falar assim, olha para a natureza. Tem um negócio chamado terra, semente no chão, fase 1. Rompeu a semente, aí cresce a raiz, a fundação, vai a plantinha vai crescendo, depois ela vai ficando larga, vira uma árvore. A copa cresce. O fruto aparece. Fase 1, plantar a semente. Fase 2, prosperidade, que é o romper da planta da árvore. Quando ela amadurece, ela entrega a última fase, 3, que chama riqueza. Olha o que eu acabei de falar: sabedoria, prosperidade e riqueza. Semente, árvore e fruto. Se a riqueza não é natural, eu não sei o que é isso aqui. Vamos estudar agora os rios. Tem uma montanha, a pressão de água do solo faz a fonte, que é o número 1. Essa fonte escorre. Entra no número 2, que é o leito. Aqui tem uma queda de água, chama foz, é o número 3. Olha que interessante. A sabedoria é a fonte, é Deus. Esse romper do rio é a prosperidade. O transbordo do rio chama-se foz, é a riqueza de um rio. Quer que eu te provo como é que corta a riqueza de um rio? Não sirva água para ninguém. Como é que chama isso aqui? Isso aqui chama represa, não é rio mais. Cortou naturalmente a riqueza. Por que represa não tem riqueza? Porque peixe dentro de represa não reproduz. Alguém sabe disso, né? Significa que pessoas que são represas quebraram a fase, chama transbordo. A árvore que não dá fruto quebrou riqueza. Se vocês quiserem ficar enchendo meu saco, eu vou pegar aqui um corpo feminino e vou mostrar como é que faz riqueza do mesmo jeito. Você pega um masculino, manda um mingau aqui para dentro. O mingau em 41 semanas vai crescer, o mingau sai a um menino de 50 centímetros, o mingau vale 1, esse aqui vale 10 mil em relação ao tamanho, 10.000% de retorno. Um mingau microscópico vira uma criança de 50 centímetros. Interessante. Esse aqui tem a semente, esse aqui tem a terra, esse aqui é o fruto. Aí se você entender o que é natureza, você vai ser rico tanto com água, tanto com árvore, tanto com animal, como em reprodução genética. Aí você começa a perceber aí com dinheiro. Dinheiro não é riqueza. Fala comigo para ver se destrava. Eu sei que vocês não acreditam, mas vamos dar um jeito. Uma hora você vai entender. Fala assim: dinheiro
não é riqueza. Não é natural. Quê? É isso mesmo. Eu falei de gente, falei de rio, falei de planta. Posso falar de qualquer coisa que é natural. Fala com a boquinha assim, riqueza é natural. Então, se o pilar número 1 da riqueza é a natureza é a base. E o dinheiro? Não quero o dinheiro! O dinheiro é uma energia de troca.